momento de dor, não desanime. A doença não é um mal, pois é através da enfermidade que nos libertamos das vibrações grosseiras, dos maus pensamentos e das más palavras e das más ações. Suporte com paciência sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. Não se deixe abater pelo desânimo. Não queira jamais abandonar a vida, porque isto nada resolve e agravará ainda mais seus sofrimentos. Se você pensa que, fugindo, sentir-se aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros, fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa, que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se delas dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. Levante sua cabeça. Não fique triste, porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo continuará queixando-se e reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe a todos, abençoe as nossas famílias, todos os doentes, todos os jovens, e assim seja.
Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa noite de oração aqui no Centro Espírita Círculo da Luz. É sempre uma alegria estar aqui na frente para levar a mensagem de Jesus, sempre um pouco de consolo, de amparo a cada um de nós. Tem um comunicado aqui do Círculo da Luz que dia 5 de abril, quinta-feira, a partir das 18h30, aqui na Casa do Amor Fraterno, no lado, haverá um bazar de roupas e acessórios novos, tá, para bebês em prol do bercinho Maria de Nazaré. Então, aqueles que puderem vir mais cedo aqui, chegar ali para escolher alguma coisa, a Casa do Amor Fraterno está sempre trabalhando em prol dos necessitados. Então vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores. Vamos em louvor ao Pai, pedir a vossa proteção, o amparo da divindade, da cúpula espiritual do Círculo da Luz. Estamos aqui, Senhor, pedindo auxílio e orientação. Pedindo a proteção de todos os nossos irmãos espirituais que estão aqui em nosso socorro, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu o reino, é o poder e a glória hoje e sempre. Agora devidamente harmonizados, vamos fazer uso da prerrogativa do nosso pensamento e vamos sair do nosso local agora aqui e ir ao nosso lar. Chegando em nosso lar, vamos adentrar em cada repartição. Convidando a todos aqueles irmãos sofredores que estão por lá, em volta do nosso lar, para que venham até essa casa, para a sua devida orientação, que aqui é o seu lugar correto, para o esclarecimento da situação que se encontra. E pedir a proteção de nosso lar, Senhor. Pedir a proteção e amparo de nossos entes queridos que lá conosco convivem. Nossos pais, nossos avós, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, aqueles que conosco estão na tarefa diária do atendimento do lar, nas tarefas materiais, os animais de estimação, enfim, Senhor, que a espiritualidade amiga esteja sempre presente, nos protegendo, nos amparando. Vamos retornar então, neste momento, ao nosso recinto,
para a leitura do Evangelho da noite de hoje, que é do capítulo 2, ou segundo capítulo, que fala: meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Essa mensagem de Jesus deixa bem clara a separação da vida material que nós vivemos aqui na Terra com a vida espiritual que Ele nos mostrou e que hoje, graças à doutrina espírita, a gente tem claro isso. Mas é muito difícil ainda para a gente entender, tá, essa questão da vida material. Então, eu vou fazer uma leitura aqui desse mesmo capítulo, que é a Instrução dos Espíritos, que é nada mais, nada menos, dita em 1836 por uma rainha da França. Então, entende-se que uma rainha, com toda a pompa que vive, né, nós podemos levar a cada um do nosso convívio diário o que é ser rei no cada mundo nosso. Mas a rainha, à época, vocês imaginam os castelos, os palácios, a seda que viviam, tá, aquela riqueza toda. E ela, ao chegar no mundo espiritual, ela viu que nada era como pensava que era. E diz o seguinte: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, senão eu compreenderia? Imagina só como vivia uma rainha, né, que a gente vê hoje na TV aí. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino do céu. Então, imagina viver desde quando nasceu como princesa e rainha, só quando eu morrer eu vou viver como vivo aqui. E ela fala da subjugação que ela teve de todas aquelas pessoas que viviam ao redor do palácio e a serviam, que não era do sangue nobre, que não tinha nobreza, e era subjugado. E aí ela encontra o verdadeiro sentido disso quando ela diz: aquele... perdão. Só um parênteses aqui, ó. Para granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Eu lembro aqui de uma passagem de André Luiz em Nosso Lar, que quando ele já está começando a melhorar e vai procurar um serviço, né, no hospital, ele entra no corredor na qualidade de doutor, como ele era na Terra.
E foi barrado por isso. Dizendo, aqui tu não é doutor. Aqui é a simplicidade, não tem cargo, não tem... E é isso que essa rainha nos mostra, tá? A gente passa... Aqui também explica, só para ter um parênteses, assim, ela vivia na riqueza. Deus não é contra a riqueza. A gente adquira os bens, que a gente tenha bens de consumo de qualidade, que tenha de uma vida decente de qualidade. Mas nunca subjugando os outros. Como é que nós tratamos os nossos auxiliares em casa, na empresa que eu trabalho, meus colegas de trabalho? Tá? Quantas vezes eu fui acalentar alguém que está chorando, como fala aqui? Quantas lágrimas tu secou? A gente vive se espizinhando. Não vai entrar no reino de Deus. Não vamos entrar, se nós não mudarmos. A rainha é só um exemplo para saber a grandiosidade que é, tá, perante nós, que somos simples mortais aqui, mas ela tinha, na visão, os faraós até hoje estão lá, né? Naquela condição de eterno, né? E não é. Então, o evangelho de hoje, meus irmãos, ele tem essa... Hoje nós estamos vivendo essa turbulência, dessa ganância pelos poderes, pela vaidade, né? E nada disso vai levar esse caminho. E o Espiritismo vem tentando, com muito sucesso, tá, mas com muito esforço, nós quebrarmos esse paradigma, tá? Quebrar essa barreira que tem de entender o que é, o que é esse planeta, o que representa esse planeta perante todo o universo, perante o reino de Deus. Então, que possamos ser mais fraternos, mais caridosos. Tá? Vamos sair mais de casa e visitar mais os nossos parentes, os nossos conhecidos que estão nos hospitais. Vamos ser mais fraternos, vamos parar de olhar tanta televisão com coisa ruim e vamos conversar mais. Vamos botar o sofá de frente um para o outro. E vamos ver, meu irmão, como é que tu estás? Estás precisando de alguma coisa? Isso é muito mais grandioso. Esses são atos que nos levam ao reino do céu. A gente passa a vida a reclamar, achando que o outro é o culpado. Mas a culpa está dentro de nós. Nós somos culpados do que acontece conosco. Não é a minha esposa, não é o meu filho, não é ninguém. Somos nós. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos seres individuais. Nós somos um todo. E nós só vamos chegar ao reino do céu a partir do momento que todo esse grupo que estiver aqui se abraçar em comunhão a Deus, a Jesus, em louvor a Deus. Pense bem nisso, meus irmãos, que possamos melhorar a cada dia. Então agora vamos à palestra da noite, com o nosso amigo Diego, que já é conhecido, e vamos ribar para que ele consiga transmitir com muita fraternidade, com muito carinho, a mensagem de hoje. Fico mais feliz aqui que a minha diretora de grupos está aqui presente, Sônia, muito obrigado. Sabe que dá um trabalho lá embaixo. Então, que alegria. Como é que é? São os ensinamentos dela que fazem a gente chegar aqui, não é, Diego? Então, por favor. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Um dos postulados da doutrina espírita é a crença nos espíritos, a imortalidade da alma e a possibilidade de comunicação, o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Isso foi ditado a Kardec pelos espíritos. Só que a crença nos espíritos não começou com o espiritismo. Nas civilizações mais remotas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, nós já encontramos registros sobre a crença nos espíritos e a comunicação com eles. Na Índia, no Egito,
na Grécia Antiga, no Império Romano. No Egito, os faraós, entre os sacerdotes, tinham os conselheiros que se comunicavam com os espíritos a fim de tratar sobre questões do império para auxiliar o faraó nas tomadas de decisões. O que nós chamamos hoje de médiuns, dentro da casa espírita. Mas naquele tempo, essa comunicação com os espíritos era tido como sobrenatural, era tido como um atributo para poucos. Alguns selecionados por uma ordem superior. Na Grécia, nos templos, havia as pitonisas que também exerciam a comunicação com os espíritos. Mas ainda sem entendimento, como algo sobrenatural. Inclusive, como muitos irmãos nossos acreditam que essas comunicações são até hoje. Alguns mesmo duvidam que elas existam. E ainda irmãos que dizem, eu não acredito que o espírito possa andar aqui pela terra, que eles vão estar habitando aqui no meio de nós. Mas não passam na frente da casa espírita morto de medo de encontrar com o espírito aqui na frente. Passar num cemitério, então, se for à noite, pior ainda. Ai, morreu fulano, vamos lá no velório, dar um apoio para a família. Agora à noite? E se aparecer um espírito? Então, eu não acredito, mas eu tenho medo. Como é que eu vou ter medo de algo que eu não acredito? Então, essa crença nos espíritos é algo que está inato em nós, porque nós também somos espíritos. Criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Quando se diz, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é neste corpo físico, mas essa centelha divina, dotada de inteligência, eterna, cheia de vida, com inteligência, com sentimentos, capaz de fazer escolhas. É nesse sentido que nós somos filhos de Deus. Nesse sentido que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Certa vez, Raul Teixeira foi a uma assembleia no Centro Espírita, tinha mais ou menos 100 pessoas, e ao final, um dos trabalhadores chega para Raul Teixeira, todo ansioso, Raul, então, aqui na reunião de hoje, vi-se muitos espíritos, a casa estava muito cheia de espíritos hoje. E Raul responde, sim, com certeza. Mais ou menos 100 encarnados. Cada um trouxe o seu anjo de guarda. Mas os espíritos que nós trazemos para a casa espírita quando nos encaminhamos, que são aqueles que nos acompanham. Mas a espiritualidade desencarnada que trabalha na casa. Mas aqueles que são resgatados e vêm até a casa para ser auxiliados. Olha, meu irmão, nós estávamos em mais ou menos uns 500 espíritos na reunião dessa noite. E é assim que acontece. E mesmo sendo difícil para acreditarmos, porque para nem todo mundo eles são visíveis, para nem todo mundo os espíritos se comunicam, nem todo mundo consegue sentir a presença dos espíritos, porque médiuns todos nós somos, só que o grau de intensidade é diferente. Esse sentido
de lidar com os espíritos, de ouvi-los, de vê-los, a mediunidade, ela não é uma questão de privilégio. Não devemos ter isso em mente. Muitas vezes, no atendimento fraterno, pessoas nos questionam. Eu ouço vozes, eu às vezes sinto umas dores que não são minhas, os pensamentos que não são meus. Será que eu sou médium? E Divaldo Pereira Franco, certa vez, falando sobre isso numa entrevista, ele diz que não tem condições de afirmar se a pessoa é médium ou não. Quem vai descobrir é a própria pessoa. Quando tu estás com pensamento, quando tu estás no teu afazer, de repente vem alguma coisa que te desconcentra, que te causa um desconforto, físico ou emocional. Do nada, te aparece uma dor que, da mesma forma que vem, ela vai embora. Você está bem, num dia bom, com um pensamento elevado, e daqui a pouco bate aquela tristeza profunda que você nem sabe de onde veio. Então, você é médium. Se nada disso te acontece, então você não é médium. No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, são 11 capítulos tratando do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E como eles se relacionam conosco. E a primeira pergunta desse capítulo, que Kardec faz, que é a questão 76, é: que definição se pode dar dos espíritos? Entenda que espírito desencarnado. E Kardec responde: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Hoje, nós estamos aqui na condição de encarnados. Nosso espírito se encontra preso a esta matéria. Mas nós viemos do mundo espiritual para receber esse corpo, para cumprir as nossas provas, para resgatar as nossas expiações. E cumprida a nossa jornada aqui na Terra, nós voltaremos ao mundo espiritual sem essa matéria densa. E Raul Teixeira, numa entrevista, ele comenta o seguinte: o mundo espiritual é onde nós aprendemos, é onde nós nos preparamos, é onde nós planejamos a nossa vida de encarnados. E aqui na Terra é onde nós vamos colocar à prova tudo aquilo que aprendemos, todo o planejamento que foi feito ainda no plano espiritual. E isso assusta. Quem é estudante, ou nós que fomos estudantes, a palavra prova não dava um pânico. Estudava, decorava a lição, mas na hora da prova dava aquele branco. E com o espírito acontece mais ou menos isso também. Eu vou voltar, eu vou resgatar, eu vou me reconciliar com aquela pessoa. Quero ver se fico menos apegado à matéria. Quero ver se desenvolvo mais a caridade. Todo esse planejamento nós fizemos lá em cima. E quando descemos aqui na Terra, muitas vezes esquecemos. Ou não colocamos em prática como o desejado. E Kardec ainda pergunta se os espíritos são distintos da divindade
ou são porções desta, como se fossem emanações da divindade? E eles respondem: são obra de Deus, justamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não o próprio homem. Quando admiramos uma obra de arte, nós identificamos o seu Criador. Quando ouvimos uma música, nós a identificamos com o intérprete, com o seu compositor. E assim somos nós com Deus. Nós somos a criatura. Nós somos obra do Criador. E olhando para cada um, nós conseguimos sentir a presença do Criador. Cada um de nós, Deus pegou parte do princípio espiritual, individualizou e disse assim: aqui está começando a tua vida que vai ser eterna. Estás nascendo simples, ignorante, e vais progredir até a perfeição. Não a perfeição divina, mas a perfeição dos espíritos. Então, Deus, nós sabemos que é infinito. Ainda não compreendemos como, mas ele não teve início e não tem fim. Agora, todo o espírito, ele teve um início, quando Deus o criou. E segue nessa marcha rumo à perfeição. E para isso, ele vai ter que passar várias vidas. Muitas existências. Vai se relacionar com espíritos diferentes, em mundos diferentes, em corpos diferentes, até chegar à condição de espírito puro. Quando lemos a Bíblia, o Evangelho, nós temos várias passagens que tratam sobre anjos e demônios. Temos a passagem que diz que o anjo Gabriel anunciou a Maria de Nazaré que ela conceberia Jesus. Temos a passagem e que em sonho o anjo alerta José para que pegue Maria e Jesus e fuja para o Egito. Temos a passagem que diz que os apóstolos não conseguiam expulsar os demônios de um menino, e estes chamam o mestre. Temos as passagens que Jesus, após o seu desencarne, ele aparece em espírito. Primeiro para Maria de Madalena, depois aos apóstolos, depois para Saulo. Então, o demônio, o que são anjos e demônios? Anjos são espíritos que já progrediram o suficiente, se encontram na condição de trabalhadores do bem e vêm nos intuir para o bem. Os chamados demônios são espíritos e que ainda estão vibrando no mal, ainda estão inferiorizados e que precisam muito do nosso auxílio para progredirem também. Porque um dia, como nós, eles se tornarão espíritos puros. Deus não fez distinção na criação dos espíritos. Criou todos da mesma forma, deu a todos a mesma condição de progresso e a todos o mesmo fim. E qual é o nosso mundo normal? É esse mundo material?
ou é o mundo espiritual? O mundo espiritual, sempre. Que é de onde nós viemos e é para onde nós vamos voltar. Vai chegar o tempo em que nós não precisamos mais desta vestimenta grosseira. Inclusive, no nosso grupo de estudo, ontem à noite, nós estávamos estudando um tema parecido com esse, e alguns colegas relataram: olha, a vida espiritual pode ser muito boa, mas é tão bom a vida aqui na Terra. Tão bom assim, final de semana, se reunir da família, comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha num dia de calor. E lá no mundo espiritual não deve ter disso. É bom viver aqui na Terra. É bom estar encarnado. É bom estar entre os espíritos a que nós nos afinizamos. Família, amigos. Como nosso irmão José Carlos disse, em momento algum, o Espiritismo diz que é errado nós acumularmos bens, riquezas, conforto. Faz bem para o corpo e faz bem para o espírito. Dá uma condição melhor de estudo para um filho. Dá uma condição melhor para que os meus pais tenham uma velhice mais tranquila, poder ajudar a família. Nesse lado é muito bom. E quem se sente realizado com isso? O nosso espírito, porque está fazendo bem. Raul Teixeira, numa entrevista, ele foi perguntado: Raul, como é que o espírito, após o desencarne, vai se encontrar no lado espiritual? Da mesma forma como ele viveu aqui. Se ele foi apegado às coisas da terra, ele vai desencarnar, mas vai ficar apegado às coisas da terra. Se ele viveu usufruindo, mas desapegado, a passagem vai ser simples. Ele vai desapegar, vai passar tranquilo. Porque ele já está, muitas vezes, vivendo de forma espiritualizada. Ele está vivendo de forma espiritualizada, e isso faz com que o desenlace dele seja tranquilo. E ele possa continuar caminhando. Muitas vezes, nós escutamos pessoas dizendo: fulano teve uma morte tão bonita. Se referindo àquela passagem tranquila, que o espírito já estava desapegado. Muitas vezes, nós ouvimos pessoas que cuidam principalmente assim de pessoas mais idosas dizendo: eu acho que fulano já está caducando, porque ele disse que teve mãe, teve irmão, teve marido, tudo gente que já morreu, que estava aqui em casa. Mas não é, gente. É que quando nós começamos, quando começa a etapa do desprendimento da vida terrena, a espiritualidade, quando a pessoa tem o merecimento e que ela também não está aqui agarrada na terra, ele já vem preparando, já vem visitando, auxiliando no desprendimento, para que a pessoa realmente possa ter uma passagem assistida, mais tranquila. E a nós? Que tipo de assistência que nós estamos tendo do mundo espiritual? Quais os espíritos que estão à nossa volta? Todos. Espíritos inferiores e espíritos superiores. Agora, qual espírito que eu vou ter afinidade? Qual aquele que vai me influenciar mais? Aquele que eu me conectar.
Olhem bem, gente, eu não disse aquele que vai se conectar comigo. Eu disse aquele que eu me conectar. Por quê? A nossa faixa vibratória, ela é muito ampla. Quando eu estou bem, eu estou nessa vibração aqui mais elevada. Quem é que vai estar nessa vibração mais elevada? Os espíritos superiores. Aqueles que vão estar vibrando pelo meu bem, aqueles que vão estar me intuindo coisas boas. Aqueles que vão estar me amparando nas minhas orações. Aqueles que vão estar me ajudando no meu equilíbrio, na minha felicidade. Agora, se eu deixo cair a minha vibração, qual é o tipo de espírito que vai estar na minha companhia? Os espíritos inferiores. Não que o espírito superior não queira me proteger, mas eu vou estar bloqueando a sua ação. E vou estar dando margem à influenciação dos espíritos inferiores. Nós vemos muitas vezes pessoas que vêm à casa espírita procurar auxílio. Ah, não estou me sentindo bem. Estou sentindo que eu estou obsidiado. Mas, meu irmão, por quê? O que está acontecendo? Ah, não sei, eu ouço vozes, estou sempre naquele desânimo, sempre. Tens procurado fazer oração? Não. Estás procurando frequentar alguma religião? Assistir alguma palestra na casa espírita? Não. Estás procurando, pelo menos, fazer as tuas orações à noite? Ler um pouco do Evangelho? Não. Se eu não me ajudo, como é que a espiritualidade superior vai me ajudar? Aí vem na casa espírita, toma os passes, faz o tratamento, assiste 3, 4 semanas de palestra, esquece tudo de novo. Daqui a uns meses está de volta. Como é que está, meu irmão? Ah, voltou tudo de novo. Eu faço as escolhas das companhias espirituais que eu quero. Por isso que o Cristo disse, vigiai e orai. Vigia os teus pensamentos, vigia os teus sentimentos. Te apega na oração, te apega no Evangelho. Frequenta um templo, que são ambientes preparados pela espiritualidade superior, onde tanta coisa boa recebemos. E assim, nós vamos contar com a assistência sempre. Dissemos aqui que a espiritualidade está sempre à nossa volta. Ah, meu Deus do céu, e na hora de trocar de roupa, de tomar banho? Na intimidade, como é que fica? Se eu estou, novamente, me apegando à espiritualidade superior, como eles já têm um nível de evolução e eles nos respeitam, eles vão estar nos protegendo, protegem a nossa casa e respeitam a nossa privacidade. Agora, se eu estou sob a influência de espíritos inferiores, a quem eu me conectei, esses não vão ter respeito, esses não vão respeitar minha privacidade, vão me intuir para que eu caia em vícios, para que eu tenha comportamentos menos dignos e vão se aproveitar disso. Então, meus irmãos, a escolha é sempre nossa. Quem eu quero me conectar? E aí eu vou pedir licença e buscar uma fala do palestrante de segunda-feira, quando ele disse, para tudo tem manual e nós detestamos ler manual.
E o manual para a nossa vida é o Evangelho. As passagens de Jesus que nos auxiliam, nos confortam, nos indicam o bom proceder. Para ter o auxílio da espiritualidade amiga, está no Evangelho. Cabe a mim procurar, ler e praticar. Principalmente, praticar. Não tem nenhum segredo. Nós estamos aqui para executar a nossa reforma íntima, a nossa melhora, dia após dia. É difícil? É. Vamos cair muitas vezes? Vamos. Mas o importante é termos convicção, nos esforçarmos para ser cada dia melhor e contar com o amparo da espiritualidade amiga. Hoje e sempre. Seja na condição de encarnado, seja na condição de desencarnado. Jesus disse certa vez: diga-me com quem andas e te direis quem és. Com quem estamos andando? Quais companhias estamos procurando? Encarnados e desencarnados. O Centro Espírita, ele é um pronto-socorro espiritual. Ele está aqui para nos auxiliar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A comunicação com os espíritos, ela é real, é verdadeira. Quem é médium sabe. A mediunidade já trouxe consolo para muitas famílias, através do relato dos entes queridos que partiram, falando da sua situação no mundo espiritual, e que só a família podia saber. Então, agradeçamos toda noite pela vida que temos, por Deus ter nos criado, que entre tantos espíritos criados por Ele, nós somos uma dessas criaturas. Peçamos sempre o amparo do nosso anjo guardião, da espiritualidade amiga, e principalmente vigiemos e oremos, hoje e sempre. E que a paz do Divino Mestre esteja conosco durante toda a nossa vida. Obrigado. Obrigado, Diego, por esse esclarecimento tão oportuno, né? Que a gente passa sempre questionado na rua essa questão da mediunidade, quem é médico não é médium, mas nós temos que desenvolver e a gente saber realmente orar e vigiar e praticar o bem, não ter o conhecimento do Evangelho, mas praticar o Evangelho de Jesus, que está codificado por Allan Kardec, com todas as explicações, todas as passagens do ensinamento dele. E essas dores e sofrimentos a gente tem que passar. Nós estamos aqui, nesse planeta, não é uma rainha, um rei, que vamos ser sempre que sofre igual. Mas a nossa função é nos amarmos, é procurar o amor de Cristo, tá, entre todos nós. Aí nós vamos conseguir ter uma vida um pouco melhor no reino de Deus, né? Obrigado mais uma vez. Vamos agora para a parte final da noite de hoje. Vamos todos relaxar bastante para a gente conseguir colocar todas as nossas energias sobre as águas ali postas, Senhor. Pedimos que seja colocada nela os fluidos necessários de acordo com nossa necessidade, seja ela física ou espiritual.
Vamos vibrar então por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão nos hospitais, enfermos e seus parentes angustiados, que eles sejam, Senhor, orientados, amparados e esclarecidos. Vamos vibrar pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos abandonados, às vezes, nas ruas, aqueles que estão nos asilos, por nossos irmãos que estão nos presídios, por aqueles que dormem na rua, pelos nossos governantes, Senhor, pela nossa sociedade, por nossos entes queridos, pelos nomes colocados nas urnas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nossa prece seja ouvida, Senhor. Nós estamos aqui em Teu louvor, pedindo que nos ampare, que nos ajude a tirar os vícios, os rancores, as mágoas, que nos dê força para perdoar, Senhor, para estender as nossas mãos àquele que precisa. Tirar, como Jesus nos ensinou, tirar de nós o egoísmo, o rancor, a vaidade, que possamos ser cada vez mais amorosos, sendo instrumento da paz de Cristo, como São Francisco nos ensinou, levando daqui para os nossos lares, para os nossos meios sociais, para os nossos locais de trabalho, a paz, a fraternidade, a compreensão e principalmente o respeito. Vamos preparar agora para o passe coletivo, que é essa transfusão de energia. Vamos ficar bem receptivo para recebermos, através da espiritualidade amiga, que coloque sobre nossa face, nossa cabeça, através dela, os fluidos que descerão sobre o nosso corpo para nos ajudar a melhorarmos, Senhor, nossas angústias, nossas dores, nossos apelos. A fé que nos remove, Senhor. Agradecemos a voz do Espírito de Luz por essa bênção, por essa graça, por essa alegria de estar aqui hoje, nessa noite tão especial para todos nós. Assim devidamente harmonizado com a oração que Jesus nos ensinou em louvor ao Pai, nós pedimos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder
é a glória, hoje e sempre. E assim nós damos por enterrado o trabalho da noite de hoje, com a graça de Deus. Que assim seja.